Alguém mais estava um pouco com medo de que Tobey Maguire não fosse vestir o traje em Sem Volta para Casa? Tipo, quando ele surgiu daquele portal com roupas comuns, minha alegria total foi atingida por um pequeno temor de que Tobey estivesse de volta, mas não quisesse usar o traje novamente. E nunca estive tão feliz por estar errado. Agora que Tobey mostrou que está disposto a voltar, se a história for certa, poderíamos ver um Homem-Aranha 4 com ele como Peter Parker adulto. Acho que seria tão bom. Quais vilões ele enfrentaria? Qual é o relacionamento dele com Mary Jane? Isso poderia ser o filme no estilo Logan dele? Tanto para falar sobre um potencial Homem-Aranha 4, então vamos nessa. Realmente não vejo motivo para não fazermos um Homem-Aranha 4. No universo da DC, estamos aceitando que vai haver vários Batmans interpretados por Michael Keaton, Ben Affleck, Robert Pattinson, Henry Cavill com um grande bigode falso, provavelmente. Então poderíamos fazer isso totalmente com o Homem-Aranha. O multiverso foi claramente estabelecido, então ninguém precisa se perguntar por que há um Peter Parker que parece com Tom Holland em um filme e, um ano depois, ver um filme com um Peter Parker que parece com Tobey Maguire. A chave real é fazer os personagens os mesmos, mas com histórias e até tons diferentes. Tom Holland é um adolescente começando, oficialmente, sua carreira como Homem-Aranha depois do reset de Sem Volta para Casa, enquanto Tobey está nisso há uns 20 anos. Suas lutas e jornadas são diferentes, e isso abre a franquia para contar histórias do Homem-Aranha realmente incríveis em todos os espectros. O ponto é que você pode fazer Homem-Aranha 4, e eles deveriam totalmente, mas antes de mais nada, onde o Peter Parker de Tobey encontraria em Homem-Aranha 4? E só para esclarecer, quando eu disser Peter Parker daqui em diante neste vídeo, estou me referindo a Tobey Maguire, a menos que eu declare o contrário. Beleza? Beleza. Então, Peter quase teve um final difícil em Sem Volta para Casa. Ele foi esfaqueado nas costas pelo Duende Verde, mas acabou ficando bem. Afinal, ele já foi esfaqueado antes. E agora ele está indo de volta para o seu universo principal, mas o que o espera? Vamos falar sobre sua mentalidade primeiro. Ele não tinha alguma escuridão interior com a qual estava lutando como Andrew Garfield, mas parecia ser o Spidey que tinha quase tudo resolvido. Apenas seguindo como sempre fez. Ele parecia estar completamente superado pela morte de Harry Osborn, e resolveu as coisas com Mary Jane. Então o que exatamente é novo para este Peter Parker? Bem, acho que Sem Volta para Casa foi incrível, mas depois de assistir 5 vezes nos cinemas, você começa a questionar as coisas. Tipo, se os vilões foram curados e enviados de volta para as linhas do tempo originais, como isso afeta as coisas? Isso significa que Peter está voltando para o futuro dele onde Norman Osborn e Otto Octavius estão vivos e são mocinhos agora? Se eles voltaram no momento de sua suposta morte, então o futuro inteiro mudaria. Homem-Aranha 4 poderia se centrar em torno de Peter lutando para entender e se adaptar a essa nova linha do tempo enquanto enfrenta novas ameaças gerais. Porque realmente isso manteria o cerne do personagem do Spidey o mesmo. Sempre respeitei o fato de que sempre que Peter vence, ele também acaba perdendo um pouco. Vimos isso em Sem Volta para Casa com Peter de Tom Holland, e agora podemos ver a mesma coisa com Peter de Tobey. Ele salvou com sucesso as vidas de 2 supervilões, mas agora descobre que todo o seu mundo mudou ao seu redor por causa disso. Trapalhadas clássicas do Peter Parker. Novamente, isso seria um ótimo foco, já que resolve uma das maiores questões de Sem Volta para Casa. Claro, com qualquer discussão sobre Homem-Aranha 4, eu estaria sendo negligente se não falasse pelo menos sobre os planos originais para Homem-Aranha 4 e como esses ainda poderiam ser adaptados de alguma forma. Todo mundo sabe que após o decepcionante Homem-Aranha 3, planos foram feitos para um 4º filme, mas problemas nos bastidores fizeram o projeto ser cancelado e depois reiniciado com Andrew Garfield. Mas o projeto estava realmente um pouco avançado. Como está sendo relatado agora que um roteiro completo foi concluído para Homem-Aranha 4, então não era apenas uma ideia frágil. Em termos de enredo, a grande novidade de Homem-Aranha 4 era que John Malkovich estava em sérias negociações para interpretar o Abutre, e Hathaway estava cotada para o papel da Gata Negra, e que Bruce Campbell, que havia interpretado personagens diferentes nos 3 filmes anteriores, teria cenas revelando ser Quentin Beck, também conhecido como Mistério. Acho que nenhuma dessas tramas em Homem-Aranha 4 funcionaria tão bem agora. Michael Keaton arrasa como Adrian Toomes no MCU, e a Gata Negra honestamente parece ser uma personagem que se encaixa melhor agora com Tom Holland ou Andrew Garfield. Essa é a única questão que vou trazer com um potencial Homem-Aranha 4. Torna-se um pouco mais difícil contar histórias com certos personagens porque eles foram feitos em outros lugares. Por exemplo, sei que os filmes de Raimi estavam preparando Dylan Baker para eventualmente se tornar o Lagarto, mas não acho que essa história possa ser contada mais por causa do filme de Garfield e por causa de Sem Volta para Casa.
Torna-se uma questão de quem resta para apresentar e como podemos tornar isso diferente o suficiente dos outros filmes. Mas você poderia totalmente manter Bruce Campbell como mistério, isso não é problema. Então eu falei sobre os planos para vilões originais em Homem-Aranha 4, mas vou apresentar algumas novas ideias porque, como disse, acho que nenhuma delas funciona tão bem. Mas tudo bem porque tenho duas, espero, ótimas ideias que vocês gostem. Aqui está minha primeira. Pronto. O principal vilão de Homem-Aranha 4 deveria ser o Duende Macabro. Espera, me escutem. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tivemos goblins o suficiente já? Um Goblin foi um vilão em cerca de 4 filmes de Homem-Aranha ao vivo de 8, o que parece uma porcentagem alta, mas o que estou sugerindo traz algo novo para a mesa. A loucura com os filmes hoje em dia são as sequências de legado. Filmes que se ligam ao original de alguma forma, mas não o reiniciam completamente. Isso está funcionando principalmente com filmes de terror recentemente, com o Novo Grito sendo o melhor exemplo. Aqui está minha configuração do Duende Macabro. Peter Parker está prestes a se aposentar após os eventos recentes, mas logo é atraído para um mistério quando o Duende Macabro aparece e começa a causar estragos em Nova York. Ninguém sabe quem é e Peter está perdido a cada passo enquanto enfrenta um inimigo que sabe tudo sobre ele e tem acesso a equipamentos antigos do Goblin que se pensava estarem destruídos. Isso cria um interessante paralelo entre Homem-Aranha 4 e o primeiro Homem-Aranha. Lutar contra o Duende Macabro faz com que Peter possa analisar até que ponto ele chegou em sua carreira de super-herói desde seus primeiros dias de adolescente lutando contra o Goblin e proporcionar um último desafio para ele. Cria um final perfeito. Mas digamos que isso não funcione. Digamos que o Duende Macabro está sendo salvo para o MCU, onde Ned pode se tornar o Duende Macabro como uma maneira de manter Ned e MJ nos filmes de Tom Holland. Eu tenho um plano B. Na verdade, eu tenho. A Agente Venom. Novamente, me escutem. A Agente Venom faz algumas coisas para Homem-Aranha 4. Mais importante, pode basicamente ser o retcon final de Homem-Aranha 3. Sim, todos sabem que Homem-Aranha 3 afundou a franquia do Spidey porque introduziu o Venom muito cedo e basicamente o arruinou. E agora Tom Hardy está por aí mergulhando em tanques de lagosta e se apaixonando pelo simbionte Venom dele, basicamente fazendo sua própria coisa, então Peter de Tobey não precisa lutar contra ele. Fazer do Agente Venom o principal vilão de Homem-Aranha 4 permite que os outros filmes no multiverso continuem operando por conta própria, enquanto dá a Peter outra chance de lutar contra o simbionte corretamente desta vez. Você pode redimir todas as coisas ruins do Venom em Homem-Aranha 3 e em Homem-Aranha 4 focando nesta luta. E adivinhem? Você tem um ator perfeito para interpretá-lo. John Manganiello interpretou o Flash Thompson nos filmes de Raimi, e o cara é perfeito para interpretar um soldado intimidador infectado por uma gosma alienígena. O cara merece uma chance de realmente ter um papel sólido em um filme de super-herói após todo o fracasso do DCEU com o Exterminador, e colocá-lo como Agente Venom contra o Peter Parker mais velho seria outra maneira perfeita de encerrar a série. Meu Deus, o que vocês acham? Duende Macabro ou Agente Venom? Quem Peter deveria enfrentar em Homem-Aranha 4? Então quero falar por um segundo sobre o que realmente faria um bom Homem-Aranha 4 nesta fase do ponto de vista do personagem. Isso significa não apenas ter ótimos vilões, mas examinar onde Peter está mentalmente, e honestamente acho que a melhor maneira de fazer isso é abraçar a versão mais velha de Peter Parker. Este Peter ainda parece estar em ótima forma, mas ele também tem aquele problema nas costas, certo? Só estou dizendo que ele não é mais um frango de primavera. Isso me faz pensar em Logan, o filme dirigido por James Mangold que foi a despedida de Hugh Jackman como Wolverine. Este filme avançou para o futuro, onde Logan era um velho perdendo seus poderes e sendo atraído para uma última missão. É um dos maiores filmes regulares da Marvel na minha opinião, mas não estou dizendo que Homem-Aranha 4 precisa copiar diretamente esse tom. Oh cara, mas você pode imaginar isso? Coloque este Peter Parker em um conto apocalíptico decadente onde todos estão simplesmente miseráveis e velhos. Parece meio divertido, certo? Não, isso simplesmente não funcionaria, mas tudo o que estou dizendo é que Homem-Aranha 4 deveria abraçar a idade e a experiência de Peter, e talvez fazer com que os eventos de Sem Volta para Casa lhe deem um novo ânimo de vida, onde ele está olhando para trás sobre sua carreira de super-herói. Ok, falei sobre os vilões incríveis e falei sobre o personagem de Peter em relação ao tom do filme, mas agora quero falar sobre a pessoa mais importante na vida de Peter e é claro que é Mary Jane Watson. Alguém mais ficou confuso com o status de Mary Jane em Sem Volta para Casa? No começo, Peter estava falando como se os dois não tivessem dado certo por um segundo, mas então Peter mencionou como, mesmo que fosse difícil, os dois encontraram uma maneira de resolver as coisas e lidar com toda a situação de Homem-Aranha. Como eles se reconciliaram depois de toda aquela história estranha de Homem-Aranha 3?
Essa é uma pergunta que vale a pena explorar. Além disso, acho que Homem-Aranha 4 poderia resolver um grande problema que os filmes de Raimi originalmente tiveram e fazer com que MJ seja uma personagem mais ativa. MJ deveria ser a parceira de Peter e não apenas uma donzela em perigo. É algo que acho que os filmes do MCU fazem muito bem com a MJ de Zendaya e eles deveriam fazer o mesmo com a MJ de Kirsten Dunst. Mary Jane em Homem-Aranha 4 poderia finalmente estar no ponto em que não há drama de será que eles ficam juntos, não há outras mulheres para Peter Parker se seduzir, não há Harry Osborn para MJ cozinhar e depois desenvolver sentimentos por ele. Foi isso que aconteceu, certo? Não sei, o ponto é que Mary Jane poderia ser uma ótima personagem em Homem-Aranha 4. Ok, então, enquanto Homem-Aranha 4 é claramente sobre um Peter Parker mais velho no cenário atual, não acho que devemos simplesmente esquecer o passado. Uma parte vital e divertida do filme poderia ser descobrir o que mais aconteceu com Peter nos cerca de 15 anos desde que o vimos estrelando um filme. Minha maior pergunta é, ele ainda trabalha para o Clarim Diário? Bem, espero que não, e isso é algo que vou entrar no meu próximo ponto, mas isso traz de volta Jonah Jameson. Olha, vou ser honesto, por mais que eu ame que J.K. Simmons seja Jameson no MCU, essa nova versão do personagem simplesmente não é tão divertida quanto a versão de Raimi. Sim, ela se encaixa no tom, mas o aspecto caricatural que todos amamos nos filmes de Raimi agora se foi e eu sinto falta disso. O que significa que Homem-Aranha 4 também pode nos dar uma atualização de onde está o Jameson melhor. Tipo, que tal isso? E se a versão de Raimi de Jonah Jameson se tornasse prefeito durante o intervalo e é aí que encontramos o personagem em Homem-Aranha 4? Isso parece incrível, não é? Se ele venceu sua campanha difamando o Homem-Aranha sempre que pôde, então a vida ainda pode ser difícil para Peter, que tem que lidar com a cidade o odiando graças ao novo prefeito. Acho que seria incrível e apenas prova de forma geral meu ponto sobre como podemos ver nossos personagens favoritos em novas situações do que estavam no passado. Eu mencionei que não queria que Peter trabalhasse mais para o Clarim Diário, e aqui está o porquê. Eu meio que quero vê-lo dirigindo uma grande corporação como a Indústrias Parker. Isso seria uma mudança tão divertida para um personagem que sempre está lutando. E mais uma vez, acho que tem uma ideia interessante sobre como tirar a melhor história disso. Então, as Indústrias Parker nos quadrinhos surgiram quando Otto Octavius estava no controle do corpo de Peter e decidiu que não queria mais ser apenas um Joe comum. Então, quando Peter recuperou seu corpo, descobriu que era o chefe dessa enorme empresa de tecnologias avançadas, defesa aeroespacial e segurança. A primeira coisa que Peter decidiu fazer quando recuperou seu corpo foi continuar no controle da empresa, mas usar os esforços da empresa para curar vilões como Electro e desenvolver uma prisão de supervilões. Onde estou indo com isso? Homem-Aranha 4 poderia adaptar isso perfeitamente. Lembra como comecei dizendo que Peter poderia potencialmente voltar e encontrar sua linha do tempo mudada graças à cura de Norman Osborn e Otto Octavius? Bem, e se Peter voltar para sua linha do tempo e descobrir que esses dois brilhantes cientistas não pereceram, mas ajudaram Peter a criar as novas Indústrias Parker como um subconjunto da Oscorp ou algo assim? Então, Peter, tendo acabado de ver os benefícios de curar vilões em vez de capturá-los e enviá-los embora, trabalha para continuar essa missão de curar supervilões com a ajuda de Norman Osborn, Otto Octavius e todos os seus vastos recursos corporativos. Será que um Homem-Aranha 4 realmente poderia ser feito? Bem, eu não quero perder a esperança. Quero dizer, todas as peças parecem estar lá. Sam Raimi agora faz oficialmente parte da família MCU com sua direção de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, o que é incrível. Há realmente muito em jogo nesse filme. Se Raimi for para a Disney e Sony disser, ei, na verdade quero fazer um Homem-Aranha 4 agora. Tudo bem? Então eles vão olhar as resenhas e a bilheteria de Multiverso da Loucura para tomar uma decisão. Se a sequência de Doutor Estranho for universalmente elogiada e o estilo de direção de Raimi for aclamado como uma conquista cinematográfica incrível, e o filme fizer perto de $1 bilhão, então sim, as empresas terão mais probabilidade de dar sinal verde para um Homem-Aranha 4. Se o Multiverso da Loucura for considerado muito descontrolado, muito desconjuntado e estiver muito caótico, então eles podem pensar duas vezes. Tobey Maguire parece ser o tipo de ator que não voltaria sem uma ótima história, acho que ele poderia ser seduzido. Ou mesmo com Kirsten Dunst. Mas ei, eu tenho uma sugestão final se tudo isso não der certo. Por mais que eu gostaria de ver isso em live action, se as peças simplesmente não puderem se unir, então também acho que poderia ser interessante ver um Homem-Aranha 4 como um romance gráfico. O que quero dizer é que acho que uma adaptação direta do roteiro para uma graphic novel poderia ser realmente legal. Mesmo que nunca vejamos Tobey de volta como Peter em carne e osso, ainda podemos ler sobre ele em um quadrinho e nos apaixonar por isso. Afinal, foi assim que tudo começou, não foi? Como quadrinhos.
E essa é a minha opinião sobre Homem-Aranha 4 e por que eu acho que deveria acontecer. O que vocês acham? Deixe-me saber nos comentários. Se gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se para mais conteúdo como este todas as semanas. Isso é tudo que tenho para você hoje, então até a próxima vez. Tchau.